Um dos motivos, gente, é alinhamento de valores. Como assim? As pessoas, muitas das vezes, doam para uma ONG cuja missão e o objetivo estão alinhados aos seus próprios valores e crenças. Então, normalmente, a pessoa que vai doar para um projeto de crianças, ela acredita que o mundo vai ser melhor, porque educação, tá? Educação, então é um projeto educacional que trabalha com a parte educacional, ela acredita que ela vai doar R$ 20, ela vai doar roupa, ela vai doar alimento para esse projeto, porque ela acredita que é através da educação que o mundo pode melhorar. Ela acredita que através da educação é que faz pessoas pensantes e que vão fazer pessoas que vão mudar as nossas políticas e fazer um mundo melhor. Entendeu a ideia? Então, ela tem essa crença, ela acredita nisso. Ela acredita que o mundo vai ser melhor através daquela instituição e através daquela causa. Então, gente, é importante que a gente comece a entender a importância daquele doador para o projeto social e do projeto social para aquele doador. Então, se eu acredito, falando aqui, eu, Débora, se eu estou dizendo que a gente tem que estar alinhado com as pessoas, a gente tem que começar a fazer o quê? Publicações que digam sobre a nossa causa, que digam sobre os nossos valores, que mostrem os nossos valores, que mostrem no que a gente acredita, que mostrem os resultados da organização. E isso tudo tem que estar envolvendo a sua causa. Porque é importante que a gente entenda uma coisa. Não é porque o teu projeto trabalha com crianças, com adolescentes, com idosos, não importa o teu público, tá? Mas eu estou dizendo sobre uma causa. A sua causa, ela está muito além, tá? Do seu público, das suas atividades. Por quê? Porque a gente só cria o projeto social por um motivo, que é resolver ou amenizar aquele problema social. Então, a gente tem uma causa, a gente luta por uma coisa, tá? E aí vem a questão, e a gente tem uma missão. Então, assim, a gente tem que saber qual é a nossa causa e qual é a nossa missão. Porque isso tem que estar alinhado na hora que a gente vai falar com as pessoas. Então, não adianta eu chegar e falar para você, poxa, eu trabalho com crianças e adolescentes e hoje eu estou fazendo um projeto social para as mães, tá? Porque elas são importantíssimas, tá, gente? Elas são importantes, os pais são importantes, todos são importantes no projeto. Mas a gente tem que entender que, se eu estou falando de educação, se eu estou falando da minha criança, se o meu projeto é educacional, eu não posso criar um projeto de gerar renda para mães. Por quê? Porque eu estou falando de educação. O meu projeto pode ser um projeto de assistência social, mas ele está alinhado, tá? A minha área de atuação é educação. Então, na hora que eu crio um projeto para as mães que sofrem violência doméstica e eu quero que elas gerem renda, cara, o que tem a ver com o meu projeto que trabalha com crianças e adolescentes de 7 anos a 17 anos? De 7 a 17. Se eu estou falando de educação, não tem nada. Então, muitas das vezes, essa falta de alinhamento, essa falta de pensamento, essa falta de querer captar recurso, acaba prejudicando a nossa captação de recursos. Por quê? Porque o doador, que está ali querendo saber dos nossos valores, que está ali querendo saber da nossa causa, que está ali querendo ver a nossa missão e o nosso objetivo fim, ele vai falar, pô, eu não estou entendendo. Eu vou falar que trabalha com crianças e adolescentes e, de repente, está fazendo um projeto para as mães que sofrem violência doméstica. Pô, eu estou perdida. Não estou dizendo, gente, que vocês não possam fazer isso, tá? Eu estou dizendo que vocês têm que primeiro ver o que vocês querem. Eu quero que vocês entendam o que o projeto faz, como, onde, por quê, o que está escrito no seu estatuto, qual é o propósito inicial. Eu sei que a família vai direcionar se a criança vai ou não ter resultados. Eu sei disso. Mas a questão é, não adianta você querer resolver todos os problemas do mundo se você não faz da melhor forma possível um único problema que você tem que resolver, que é a questão da educação daquela criança. Eu sei que a mãe que vai estar lá sofrendo a violência, a mãe que está com o psicológico abalado, eu sei que vai prejudicar no aprendizado daquela criança. Eu sei, mas você pode arranjar outras estratégias para ajudar aquela mãe, para melhorar o resultado do filho dela. Tá? Então, a gente tem que prestar atenção no que a gente está fazendo, porque isso vai proporcionar ou não se a pessoa vai querer doar ou não. Porque quando ela olha, vê um monte de coisa dentro do projeto, vê um monte de atividade, vê um monte de coisa, ela pode pensar, ué, eles estão querendo fazer tudo? Não é só criança? Não é só tal coisa? Mesmo que tudo esteja ligado, gente. A mãe, o pai, a questão da alimentação, tudo isso está ligado, porque se a criança vai ou não ter resultado. Como dizem, né? E tá aí, a gente tem aí a física não, a psicologia, né? A questão da filosofia, a questão do desenvolvimento humano, que o meio
vai influenciar ou não ele ser uma boa ou não, uma boa ou má pessoa. Eu sei se ele vai ter resultados ou não. Mas a questão é, a gente pode melhorar o meio dessa pessoa, a gente pode melhorar esse ambiente familiar, mas não com atividades do projeto social, mas com outras ações e parceria de outras organizações. Segunda coisa aqui, por que a pessoa pode doar? Tá? Qual o interesse dessas pessoas doarem para o projeto social? Muitas pessoas, gente, elas querem fazer a diferença. Elas querem contribuir com as causas que beneficiam a sociedade. Então, assim, desculpa, gente. Como eu disse, a gente tem que entender qual é o nosso problema, né? A gente tem que saber o porquê que o projeto foi criado. Então, a gente fala da questão da criança, o projeto foi criado na comunidade por causa da questão da criminalidade, da questão da criminalidade, da violência, a questão de tudo que acontece ali, da gestação na adolescência, das doenças sexualmente transmissíveis. Então, tem todo um processo, todo um problema, tá? Dentro de uma comunidade e dentro de uma área de vulnerabilidade. Então, só que a gente tem que entender que essa vulnerabilidade, gente, nem sempre tem a ver com a questão da violência, tem a ver com a questão da fome, tem a ver com a questão da educação. Então, a questão é, se eu vejo que o meu projeto está ali, dentro de uma comunidade, essa comunidade ela tem um baixíssimo índice, realmente, de desenvolvimento. Não, é altíssimo índice de desenvolvimento. Baixíssimo índice de desenvolvimento. É uma comunidade muito subdesenvolvida e que eu posso proporcionar uma melhor qualidade de vida para essas pessoas, eu vou começar a criar um projeto dentro desse espaço. E aí, quando eu falo, cara, eu crio um projeto, pessoas estão ajudando, para pessoas evoluírem, para pessoas que têm ali uma violência enorme. Praticamente 90% dos jovens que estão ali, eles convivem com aquela realidade, eles acreditam que eles vão ser somente aquilo que está ali, que é apresentado para eles. Então, eu estou vendo que isso não é verdade. Eles têm espaço fora da comunidade. E aí, no momento que eu crio o projeto e eu mostro para as pessoas essa visão que as pessoas acreditam que a comunidade é a sua realidade, que ela vai nascer, ela vai crescer, ela vai se reproduzir, morrer ali, as pessoas começam a entender que, calma aí, não é assim. Elas têm espaço, o espaço está aí, elas podem sair de dentro das comunidades e conhecer o teatro, elas podem conhecer o circo, elas podem conhecer os museus, elas podem conhecer as bibliotecas. Então, eu, como projeto, estou mostrando oportunidade para essas pessoas para que elas tenham uma perspectiva de vida bem maior. E aí, quando eu mostro isso, eu tenho pessoas que querem realmente causar esse impacto, que querem causar uma diferença na sociedade. Porque, gente, quando a gente fala de políticas públicas, a gente fala políticas públicas para quem está aqui. E as políticas públicas para quem está dentro da comunidade? Por isso que eu falo que a gente, de dentro da comunidade, a gente tem que sair da comunidade para falar sobre políticas públicas. Já que são criadas para a gente, por que a gente não vai falar e vai querer... É discutir sobre essas políticas públicas para melhor desenvolver a gente. Então, essa questão. No momento que eu vejo que tem um problema, no momento que eu vejo que tem pessoas que estão ali lutando para desenvolver aquelas pessoas, para que elas tenham lugar realmente na sociedade, eu falo, pô, eu quero estar ali, eu quero contribuir, porque tem uma causa, entendeu? E todos têm uma causa, tá, gente? Mas a questão é que tem uma causa, tem uma missão que vai além disso tudo. Como eu falei, cara, quando eu falo de políticas públicas, eu falo de conhecimento, eu falo de empoderar, eu falo de ter realmente, de saber o que está acontecendo. E isso tudo, gente, eu tô falando para você o quê? Que tem pessoas que elas entendem que elas estão ali e falam, cara, eu quero estar ali. E eu também estou dizendo que eu não estou falando só sobre isso, não. Estou falando também de pessoas que trabalham com idosos, pessoas que trabalham com pessoas dependentes químicas, porque a gente está vendo que todos são capazes de entrar, de retornar realmente à sociedade. Eles não estão deixando de estar, tá, gente? Mas a questão é esse retorno de não ser aquela pessoa que está ali em situação de rua. Como é dito, é um mendigo. A faixa que é mendigo. Cara, é uma pessoa, é um ser humano, é uma pessoa que teve história. Que não é teve história, ele tem uma história. Ele é alguém, não é que ele foi, ele é alguém. E que ele passou por um período e está aí nesse momento agora, em situação de rua. Mas a gente pode trazer ele para o projeto e fazer esse resgate, como a pessoa fala, fazer esse resgate para inserir, colocar ele novamente na sociedade e ser um cidadão que está ali trabalhando, votando, realmente lutando pelos seus direitos. É isso que eu estou dizendo. E quando a gente fala isso, tem pessoa que fala, cara, eu quero impactar.
Eu quero fazer a diferença. Eu quero resolver essa questão de tirar as pessoas em situação de rua. Eu quero falar sobre educação. Eu quero tirar as pessoas do nível da pobreza. Entendeu a ideia, gente? O outro motivo, né, que faz as pessoas realmente estarem doando o projeto social é a experiência pessoal. O que é experiência pessoal? Muitas das vezes, gente, essa questão da nossa criação de projeto social vem da nossa experiência. Vem da gente realmente ter passado por um processo e que a gente superou e falou, cara, se eu posso, cara, eu vou fazer com que outras pessoas possam também.